Entrevista com Dávila. O maior entrave para o crescimento do país é o tamanho e o peso de um Estado grande, caro, ineficiente, que sufoca o setor privado, estrangula o Brasil que trabalha, empreende e produz, cobra a maior carga tributária entre os países emergentes e impõe uma absurda rigidez orçamentária que impede a alocação eficiente dos recursos públicos para atender às prioridades da sociedade. O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, é um arguto analista da dramática situação brasileira e insiste há anos que o Brasil precisa atacar dois problemas urgentes. O primeiro é a criação de instituições inclusivas, capazes de garantir a ordem, a liberdade, o bom funcionamento da economia de mercado, a estabilidade e a previsibilidade das regras do jogo. O segundo é uma drástica reforma do orçamento público. Ele precisa deixar de ser uma peça de ficção e se tornar o farol da alocação de recursos públicos e do rigor fiscal da parte do governo para se cumprir as metas e as limitações estabelecidas. O Brasil será capaz de enfrentar esses desafios e superar as amarras que nos impedem de crescer e prosperar? Esse é o tema da minha conversa com o ex-ministro da Fazenda e fundador da Tendências Consultoria, Maílson da Nóbrega. Ministro, que prazer recebê-lo aqui. Prazer meu, Felipe. Obrigado pelo convite. Ministro, vamos começar atacando esses dois problemas da abertura. Um que, aliás, o senhor já escreveu livros sobre isso, a importância das instituições. O Acemoglu ganhou um prêmio Nobel da Economia o ano passado defendendo essa história da criação das instituições inclusivas e nós ainda estamos muito aquém de atingir esse objetivo fundamental para ser um pilar da estabilidade democrática no Brasil. O que nós temos de fazer? Olha, e antes dele teve o Douglas North, que também ganhou o prêmio Nobel por isso. É verdade. Olha, Felipe, até que a gente avançou em muitas áreas das instituições do Brasil, né? Nós temos hoje um judiciário independente, apesar desses questionamentos que a gente vem hoje, o manifesto que surgiu aí, eu e você assinamos, né? Apoiando o ministro Fachin para um código de conduta para os ministros do Supremo. Você tem um Banco Central independente, né? Você tem setores da sociedade, porque as instituições não são só as públicas, né? São as organizações do setor privado. Você tem o agronegócio, por exemplo, é uma coisa campeã, né? O setor mineral. O Brasil deixou para trás os fatores que geravam grandes crises, que era a crise bancária, os bancos quebravam em cadeia, né? Isso gerava desaparecimento do capital de giro, as empresas quebravam junto, era um desastre. E balanço de pagamentos, ou seja, o Brasil se tornava incapaz de pagar a sua dívida externa, isso tudo significava centralizar o câmbio, controle total das remessas, era um horror, não é? Você era jovem nessa época, não sei se eu ia falar. Eu me lembro. Mas eu vivi um pouco isso. Nós deixamos isso para trás, né? Porque o Brasil tem hoje uma situação estável superavitária de balanço de pagamentos, não é? Temos reservas internacionais parecidas com as dívidas no exterior, né? Então, a crise no Brasil não virá nem do balanço de pagamentos, nem do sistema bancário. Ela virá de um colapso fiscal. E esse é o ponto que você acentuou aí, certo? Isso é um processo que tem sua gênese na Constituição de 88, né? A Constituição de 88, os constituintes elegeram dois temas centrais na minha avaliação. Eu vi de perto a elaboração da Constituição, ora como secretário executivo do Ministério da Fazenda, ora como ministro da Fazenda. Ou seja, primeiro, criar as condições para nunca mais haver um golpe de Estado no Brasil. Ou seja, a questão dos direitos e garantias individuais, a consolidação da democracia, e eu acho que a Constituição foi muito bem sucedida nisso aí. E no outro, o de resolver o problema da desigualdade e da pobreza, só que através de gasto público, né? O Brasil buscou criar um estado de bem-estar social do tipo sueco, dinamarquês, norueguês, não é? Finlandês, e a gente não estava nessa idade ainda, não tinha esse dinheiro para tanto, né? Então, e isso tudo complicou muito a situação do Brasil, e isso foi adicionalmente complicado por ações dos governos subsequentes, não é? Então, nós criamos uma vinculação a mais para a saúde, que foi um projeto do deputado José Serra, ele se bateu por isso muito tempo, né? Nós
aumentamos tremendamente os gastos nos governos do PT, né? Até hoje, você vê, dia sim, dia do outro também, o Lula pensa, né, na criação de mais um programa, né, que tem o objetivo de, segundo ele, diminuir a desigualdade, mas no fundo é aumentar a sua popularidade, certo? É uma coisa populista, como a gente sabe, né? E por isso, Felipe, esse é o ponto central que eu acho que eu devia enfatizar, que você tocou muito bem, a rigidez orçamentária. A rigidez orçamentária é produto de todo esse processo de 88 para cá e da piora nos governos do PT, basicamente, né? O Brasil, este ano, tem no seu orçamento federal 96% dos gastos primários de natureza obrigatória, em previdência, pessoal, saúde, educação, programas sociais. O Bolsa Família é um mandamento constitucional. E no governo do PT ele criou um piso para investimentos, né? Imagina se um país pode funcionar bem se ele só dispõe de 4% do orçamento para financiar ações fundamentais para o desenvolvimento, como ciência, tecnologia, cultura, o equipamento das Forças Armadas e tudo mais, né? E um amigo meu disse, olha, mas você tem que mudar o seu discurso. Porque desde 88 você fala que vai ter uma crise fiscal, ela nunca chega. E eu discordei dele. Primeiro que nós estamos em crise fiscal. Certo? O fato de o país não ter a capacidade de definir prioridades como qualquer país, né, anualmente pelo parlamento, isso é uma crise. Né? Ou significa que o sistema não está funcionando. Na minha interpretação, quando o sistema não funciona, ele está em crise. Né? O que se deve dizer, essa crise vai se transformar num colapso, pode se transformar num colapso. Porque surgiram este ano 3 estudos de áreas de grande reputação, pessoas de grande conhecimento, que mostraram que esses 96% vão se tornar 100% em 2027. O primeiro estudo foi feito por 2 consultores do Congresso, um deles é o Paulo Birros, que foi secretário de Finanças do Ministério do Planejamento, com a ministra Simone Tebet. O segundo foi o próprio Ministério do Planejamento, fez esse estudo, e terceiro, a Instituição Fiscal Independente. Então, o que é que eu estou dizendo para o meu amigo? No começo que eu comecei a falar, a gente não sabia quando ia acontecer a crise, agora marcou a data, certo? Então, digamos que não seja 27, seja 28, né? Mas não fugimos muito disso aí. E aí eu começo a ficar otimista. Por quê? Porque a experiência mundial, e particularmente a brasileira, mostra que as crises criam o ambiente para transformações estruturais, né? A crise cria, como vocês cientistas políticos chamam, o senso de urgência, em que a sociedade se mobiliza para aceitar o sacrifício das mudanças, né? Isso significa pressão sobre o parlamento para aprovar as medidas e tem uma condição sine qua para que isso funcione. Um líder com convicção de que isso é necessário, né? Daí porque eu acho, se o Lula se eleger, não vai ter. Porque o Lula é contra as medidas que gerariam uma flexibilização que tornaria o orçamento brasileiro parecido com o dos nossos pares do mundo emergente, né? Ele tem que fazer uma reforma da Previdência que elimine distinção entre homem e mulher, rural e urbano, civil e militar, né? É preciso rever essa questão da vinculação de recursos à saúde. O Brasil é o único país que faz isso, né? Você que estuda isso mais do que eu, se você olhar a Revolução Gloriosa inglesa, né, de 1688, aprovou um Bill of Rights, uma Carta de Direitos, que atribuiu ao parlamento a supremacia do poder e a função de aprovar anualmente o orçamento. Isso foi institucionalizado e depois todo mundo copiou a experiência britânica, logo depois a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Revolução Americana um pouco antes, mas a Constituição americana é depois da Revolução Francesa, né? Então, em todo mundo é assim, aqui no Brasil não é. Aqui no Brasil, o Congresso se autocastra, ele aprova essas medidas e aí as prioridades se tornam permanentes, né? Não é anual. E eu pergunto, e se daqui a 100 anos, será que vai ser a educação o prioritário? Tá certo? Então você tem que definir anualmente. Essa função mais nobre de um parlamento é definir prioridades, né? Então, está tudo definido, vai acabar, né? E finalmente,
Eu acho que nesse momento, né, o Brasil vai repetir experiências bem-sucedidas de transformações estruturais que ocorreram de 1964 para cá.